Amados irmãos, continuando o nosso estudo das 7 cartas, as 7 igrejas constantes do Apocalipse, nós vamos fazer agora uma pequena recapitulação antes de prosseguirmos a carta a Tiatira, que seria a carta à 4ª igreja. Nas 3 primeiras igrejas, ou cartas, que estudamos, o Senhor falou a toda igreja. Falou à igreja como um todo. O apelo para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, pensa comigo, é sempre feito antes da promessa ao vencedor. Isso é muito importante. Preste bem atenção, você que está acompanhando o nosso estudo com muito carinho, com muito afinco. Eu vou repetir. O apelo para ouvir o que o Espírito diz às igrejas é feito antes da promessa ao vencedor nas 3 primeiras cartas que estudamos. Já nas 4 próximas cartas, observe que o apelo vem depois da promessa, indicando com isso que Deus não mais espera ser ouvido por toda a igreja. Os vencedores formam um remanescente e não mais é a igreja como um todo. Muito significativo isso, quando nós percebemos que na 3ª igreja, principalmente, é que houve a comunhão do paganismo com o cristianismo. Que comunhão pode haver entre Deus e os ídolos? E esta inversão assinala, queridos, a passagem dos tempos históricos da igreja para os tempos atuais. Notem que no verso 26, ao que vencer e o que guardar as minhas obras até o fim, Jesus mostra uma chamada única, até o fim, nestas cartas, enfatizando assim essa passagem de tempo. A partir de Tiatira, que nós estudaremos a próxima igreja, nós vemos que apenas um pequeno grupo forma a verdadeira igreja. Vimos que na igreja em Éfeso, 2 pequenas sementes foram plantadas na verdadeira igreja de Jesus. Lembra quais foram? A perda do primeiro amor e a obra daqueles que dominam o povo. Lembra a obra dos nicolaítas? Essas 2 sementes, amados, são portas abertas para a ação do inimigo e para a liberação da velha natureza do ser humano já convertida a Deus. Em Esmirna, a igreja perseguida, não houve lugar para essas sementes, pois não havia lugar para mornidão nem para falsos cristãos. Lembra que foi a igreja perseguida? Quem era cristão era morto. Então ali não tinha lugar para falso crente. Ou era crente ou não era. O falso não conseguia se manter. Porém, no tempo em Pérgamo, houve o término da perseguição. Lembra que era o inimigo mudando de tática e se infiltrando no cristianismo? E mudou. Satanás cerca a igreja verdadeira de mundanismo e oferece o paganismo. Em Pérgamo houve uma união, o sincretismo, um casamento, que é o significado do nome Pérgamo. Na carta à igreja em Pérgamo, também é citada a doutrina de Balaão. Balaão ensinou Balaque a armar armadilhas contra os filhos de Israel, oferecendo mulheres de Moabe a eles. Moabe, um dos povos que eles deveriam ter eliminado de seu meio, não eliminaram, estava lá o povo de Moabe, as mulheres de Moabe, atraindo os homens do povo de Israel, do povo de Deus, e levando-os ao pecado. Essas mulheres atraíram os filhos de Israel para o culto a seus deuses, onde envolviam paganismo e prostituição. Tendo a igreja assimilado essa doutrina, o passo seguinte era dominar o povo, para que a doutrina fosse fortemente implantada, e foi isso que aconteceu. O que era obra em Éfeso, o nicolaítismo, em Pérgamo passou a ser doutrina. Verdadeiramente, no período que a carta à igreja em Pérgamo representa,
os séculos III, IV e V, houve um casamento do cristianismo com o paganismo. O paganismo se infiltrou na verdadeira igreja de Jesus. E até hoje parece que Satanás quer agora continuar se infiltrando agora na igreja separada, irmãos. Você percebe que loucura? Não basta ter degradado o cristianismo ao longo dos séculos, não basta o preço que pagaram os nossos irmãos após a reforma, os anabatistas que foram trucidados. Se tenta, luta desesperadamente para manter uma igreja separada, um povo separado, para não se contaminar com ídolos, para não se contaminar com nada que envolve paganismo, mundanismo. Mas Satanás ainda fica fazendo a cabeça de pastores no nosso meio, para dizer que isso é coisa pequena, isso não tem nada a ver, isso é besteira, pode ir sim. E eu pergunto, ao invés de estar mandando o povo participar de uma festa mundana, pagã, uma festa de ídolos, por que não faz um culto? Por que não faz um culto de evangelismo? Por que não faz uma noite de louvores? Por que não dá um estudo bíblico na sua igreja? Manda o povo ir para a festa, meu irmão. Se o teu pastor está te mandando ir para essa festa, dizendo que não tem problema algum, vigie, vá ler a palavra, confira o que ele está pregando no altar, se está batendo com a palavra de Deus, se está conferindo com a palavra de Deus. Mas continuemos. Verdadeiramente, no período que a carta à igreja em Pérgamo representa, como eu disse, houve esse casamento do cristianismo com o paganismo. Satanás conseguiu o seu intento. O que começou em Pérgamo, amados, se oficializou em Tiatira. A carta que veremos, ela descreve a Igreja Católica Romana e todo esse sistema. Preste bem atenção e nós vamos agora entrar no estudo da carta à igreja em Tiatira, constante do Apocalipse, capítulo 2, versos do 18 ao 29, que leremos todo agora esse texto. Apocalipse 2, do 18 ao 29. Preste bem atenção e veja se você consegue identificar ou não a igreja dos romanos. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações,
e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, o que se iniciou em Pérgamo se oficializou em Tiatira e, infelizmente, está conosco até hoje e irá até o final da tribulação. De agora em diante, ou seja, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, as 4 últimas igrejas e cartas, descrevem a época da igreja que é contemporânea a nós. Os sistemas descritos nessas 4 cartas estão conosco até hoje. São características da igreja contemporânea e permanecerão até o final. Tiatira, o que significa Tiatira? Significa sacrifícios intermináveis, em contraste com o livro de Hebreus no Novo Testamento, que por várias vezes diz que Jesus, com uma única oferta, ofereceu para sempre a sua vida para resgatar o homem perdido. Essa igreja, representa na história a igreja que vai de 606 até o século XV. Essa igreja caracteriza esse período, mas como dissemos, ela caracteriza o período, mas ela vai até o final da tribulação. 1000 anos de período. Coincidentemente, a história secular chama esses 1000 anos de séculos negros, ou Idade das Trevas. De Tiatira em diante também vemos outra divisão, na qual Jesus passa a não mais falar com a igreja como um todo, mas apenas com os remanescentes. Jesus vai falar a grupos. Por isso, aquela inversão de falar primeiro aos vencedores e posteriormente o apelo a quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Jesus passa então a falar apenas com os vencedores. Jesus está propondo a esses vencedores uma posição nova, fora da grande corrente que se chamava e que se chama cristianismo entre aspas, porque ele está distorcido, como citado na parábola do grão de mostarda. Vamos reler Mateus capítulo 13, versos 31 e 32? Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida, é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Pensa comigo. Essa inversão assinala a passagem dos tempos históricos para os tempos atuais. Somente nesta carta, no verso 26, quando Jesus fala aos vencedores, ele diz: ao que guardar as minhas obras até o fim. De Tiatira em diante, somente um pequeno grupo forma, aos olhos de Deus, a verdadeira igreja. O mundo, antigamente, até Pérgamo, olhava e podia falar a igreja de Jesus, o cristianismo. Porém, quando o mundo hoje diz a igreja cristã, não é mais a igreja do início. Há muitas outras aves aninhadas nos ramos da árvore distorcida de mostarda. Entendeu agora a parábola da mostarda, do grão de mostarda? É o joio e o trigo misturados. Há um paralelo muito grande entre as parábolas de Mateus 13 e as cartas às 7 igrejas. Dentro do chamado cristianismo de Tiatira em diante, há um grupo
insistimos, um remanescente que forma a igreja de Jesus. São os que verdadeiramente nasceram de novo. Aleluia! Os que nasceram de novo não se misturam com o paganismo, não vão se misturar ao mundanismo. O verso 18, isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão ou bronze polido, reluzente. Vimos que Jesus se apresenta à igreja em questão com as características descritas no capítulo 1 de Apocalipse. Porém, preste bem atenção aqui, meu amado, muita atenção, isso é muito importante. Ele diz, isto diz o Filho de Deus. É uma forma diferente, na sequência das cartas, de Jesus se apresentar. Filho de Deus é um elemento novo no padrão que seguia aquela visão do capítulo 1. Esse título, ele foi inserido, você sabe por quê? Porque o Filho de Deus, dado na cruz ao mundo, estava sendo substituído por criaturas. Ele estava sendo substituído, o Filho de Deus estava sendo substituído pelo Filho de Maria, estava sendo substituído pela própria Maria, ele estava sendo substituído pela infinidade de santos que entraram competindo com o Filho de Deus para a adoração. Os homens estavam fazendo das criaturas o objeto de sua adoração e não mais o Criador. Então, essa igreja precisava ser lembrada urgentemente dessa expressão, Filho de Deus. Eles invertem e dizem que ela é a mãe de Deus. Mas o que importa é o Filho de Deus. Tremendo, né? É a reafirmação da divindade de Jesus Cristo e a sua posição de único Redentor. Não existe co-redentora, só existe um único, Jesus. Há somente um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Louvado seja o nome do Senhor. Ouça 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Era de absoluta urgência, nessa mistura pagã, em que a adoração passara à criatura em vez do Criador, de que o Filho de Deus fosse ressaltado. Somente Jesus é Redentor, somente Jesus é mediador, somente Jesus é o nosso advogado. Não existe mediadora, não existe corredentora, não existe advogada. Tudo isso vem do paganismo, da Babilônia. Reforçando a chamada de atenção, Filho de Deus, a carta inclui agora características de Jesus do capítulo 1 de Apocalipse, porque ela diz, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. São instrumentos de juízo, irmãos, são instrumentos de julgamento. Notem a severidade de Deus aumentando com o crescimento da apostasia da fé no meio da igreja. Na primeira carta, Jesus segura os líderes nas suas mãos e passeia no meio da igreja. Na segunda carta, ele anima os crentes para a volta ao primeiro amor. Na terceira carta, começa a mudar. Ele tem a espada e diz que vai usá-la.
Na quarta carta, já vemos sinais de julgamento. Olhos como chama de fogo e pés semelhante a bronze polido ou latão reluzente, como tem algumas versões. E no verso 19, ele diz: conheço as tuas obras e o teu amor e a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. No meio daquela apostasia toda, haviam pessoas salvas, mantendo amor e fé no Senhor Jesus, como até hoje. Fora do sistema, pessoas, grupos, formavam a noiva e eram perseguidos pelo sistema. No verso 20, ouça: mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Irmãos, está no Apocalipse, eu não estou inventando isso não. É a palavra do Senhor, é Jesus falando às igrejas, é Jesus falando para nós. Nós já dissemos que há um paralelo muito grande entre as 7 cartas do Apocalipse com as parábolas de Mateus capítulo 13. As parábolas de Mateus 13, elas representam uma profecia de como a época dos mistérios do reino dos céus, que inclui a igreja, se desenvolveria. É interessante notar, amados, que a quarta parábola, como paralelo a essa quarta carta, a parábola do fermento, ela fala de uma mulher colocando fermento na farinha. Ouça e compare, Mateus 13, verso 33. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Agora pensa comigo. O que é fermento na palavra de Deus? Falsa doutrina, hipocrisia. A doutrina dos fariseus era chamada de fermento por Jesus. E aqui nesta carta, vemos uma mulher trazendo fermento para a igreja, Jezabel. Pode até ser coincidência ter havido, quem sabe, uma mulher chamada Jezabel lá naquela igreja em Tiatira. Porém, como vimos com Antipas e com Balaão, ou com outras passagens, quando um nome é dado a um ensinamento, há um significado por trás daquilo. Mas temos que prestar muita atenção a essas citações. Jezabel aqui, queridos, representa um sistema. Jezabel, na história de Israel, ela foi uma princesa fenícia, sacerdotisa de Baal, que casou-se com um rei de Israel chamado Acabe. Agora, observe com muita atenção o que fez Jezabel. Ela trouxe para dentro de Israel todo o culto pagão de adoração a Baal. Trouxe também centenas de profetas e sacerdotes de Baal e matou centenas de sacerdotes do Deus vivo. Com essa citação de Jezabel, vemos que o espírito que agiu em Tiatira foi o mesmo que muito tempo antes agiu em Israel no tempo de Acabe. Ouça 1 Reis, capítulo 16, versos 29 e 33, que interessante. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria.
também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Jezabel, portanto, é símbolo de corrupção, símbolo de imoralidade, símbolo de idolatria. A igreja devia e deve resistir a essas coisas. Verso 21 de Apocalipse: e dei-lhe tempo para que se arrependesse. E ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Irmãos, são muito duras essas palavras, muito duras. Por isso, nós precisamos prestar bastante atenção. Ele disse: e dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quis arrepender-se da sua prostituição. É assim que está escrito? Não. Eu disse não quis propositalmente. Talvez você não tenha prestado atenção. O que na palavra diz é que e ela não quer arrepender-se. Não diz ela não quis. O verbo está no presente. Não quer. Dei-lhe tempo. Sempre há tempo. Mas ela não quer. Presente. Ela não quer. Está no presente. Irmãos, pasmem. Isto está vivo até hoje. Verso 22: eis que a lanço num leito de dores e numa grande tribulação os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela. Pense comigo. Ele disse: eis que lanço está no presente. Das obras dela, fala do sistema e dos que seguem o sistema. Dei-lhe tempo, ela todavia não quer arrepender-se. Eis que a lanço num leito de dores. Lanço quem? A Jezabel. E lanço numa grande tribulação, um leito de dores, né? Os que cometem adultério com ela, com o sistema, com Jezabel. É ela e os que a seguem, amém? É ela e os que a seguem. Portanto, entendeu? É um sistema e os que seguem esse sistema. Leito de dores aqui refere-se à cama de hospital, cama de doente na língua original. Eu creio, com grande convicção, que lançar num leito de dores e numa grande tribulação está falando da grande tribulação mesmo. Caso não se arrependerem, podem estar até mesmo dentro de um sistema que se chama cristão, sem o novo nascimento, não subirão no arrebatamento. A verdadeira igreja, esta sim, subirá no arrebatamento. Mas os que estiverem presos a esse sistema, ficam aqui e entram na grande tribulação. É uma carta falando com figuras de juízo. As oportunidades dispensadas trazem disciplinas severas. Não tenho dúvidas, quando chegar o arrebatamento, os que não são nascidos de novo não subirão, passarão para a tribulação. Não importa se vamos todos os dias a uma igreja protestante ou de outro sistema qualquer, sistema nenhum nunca salvou ninguém. Igreja não salva. O que salva é a resolução pessoal de se entregar a Jesus ao ouvir o Evangelho. A primeira coisa que tem que acontecer é o novo nascimento. Um novo espírito que nos liga novamente a Deus. Todas as religiões unidas ao falso cristianismo, que ficará na tribulação, formarão a religião que o anticristo usará no início do seu governo. Por isso, irmãos, temos sido tão radicalmente contra ao tal do ecumenismo pregado pela Igreja Romana. Posteriormente, o anticristo destruirá esse sistema.
Esse sistema hoje prega uma união de todas as religiões, mas não é uma unidade. No princípio, ele vai usar esse sistema porque lhe interessa, mas depois o anticristo vai destruí-lo, porque ele vai querer ser adorado como Deus e não desejará concorrência. É o ecumenismo, a união de todas as religiões, não só as cristãs. E tem muita gente entrando nisso, muito pastor entrando nisso ultimamente. No verso 23 ele diz: e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Irmão, note como essas palavras são de juízo. No verso 24, digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina. Queridos, como é clara a palavra de Deus! Mais claro do que isso, aos que não têm esta doutrina e não conheceram as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Os demais, quem são? Um grupo dentro de Tiatira. Quando lemos a história da igreja nesses séculos, encontramos muitos exemplos e muitas vidas maravilhosas. Note como Jesus chama a doutrina desta apostasia de profundezas de Satanás. No verso 25 ele diz: mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. Deviam guardar o pouco da doutrina que conheciam, tudo aquilo que enxergaram de Deus e de Jesus Cristo, dentro daquele sistema. Existe muita gente hoje que faz exatamente isso, que guarda o que enxergou de Deus. E Deus, amados, está dizendo: conserva aquilo que tem, não larga, eu não vou pôr outra carga sobre vocês, conserva o que você tem até que eu venha. E o que vai acontecer quando Jesus vier? Nos versos 26 e 27, tudo que Jesus recebeu do Pai começa a dividir com a igreja. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Tiatira, carta dura, né? No verso 28 ele diz: também lhe darei a estrela da manhã. Estrela da manhã, o que é a estrela da manhã? Jesus é apresentado como estrela da manhã quando vier buscar a sua igreja. Nestes séculos da história, chamados de séculos negros, Jesus se anuncia como a estrela da manhã. Quanto mais escuro, quanto mais negro, mais a estrela aparece. Por isso, quanto mais ruim o mundo, mais próximo está a volta de Jesus. Apocalipse capítulo 22, versos do 12 ao 21. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Aleluia! O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem.
Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Tiatira, que carta dura, não é mesmo? Ela foi escrita para o catolicismo romano. Irmãos, é hora de tomarmos uma posição séria por Jesus e por sua palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não perca, na sequência de nosso estudo, a carta à igreja em Sardes. Não perca.